A paz do Senhor Jesus Cristo. Novamente nós estamos aqui num vídeo hoje para expressar a verdade da palavra de Deus. E hoje estaremos falando daquelas pessoas que ultrapassam a doutrina de Cristo, ou seja, eles aumentam a doutrina, sabe, em pretexto de santificação, ou seja, em pretexto de quê? Que receberam essa revelação de um anjo e que o Espírito, não o santo, porque sempre tem um Espírito falando com eles, o Espírito mandou eles colocar essa doutrina dentro da igreja e tal. E eu também quero falar sobre aqueles irmãos que não aceitam a doutrina dentro da igreja e que colocam essas desculpas. Não, isso não tem, nós temos que ver que foram escritas por Paulo, no tempo de Paulo, e essa doutrina hoje não é válida para nós, porque nós temos que levar em consideração a época, o que os países creem, é uma série de desculpas assim, ó, que são bem esfarrapadas, e se a gente for meditar na palavra de Deus, elas entram em contraste com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o que fazer, você que está numa igreja que você sabe, você lê a palavra de Deus e vê que ali eles estão rejeitando a doutrina, e o que fazer com você, o que você fazer que você está numa igreja que eles estão ultrapassando a doutrina de Cristo? O que fazer? Então resta-nos uma pergunta, e muitos dizem assim, ó, irmão, se eu sair dessa igreja, para onde eu vou? Todas elas estão assim. Não, a igreja não é uma placa. A igreja, meus irmãos, não é um prédio. A igreja não é um pastor fundador. A igreja não é o pastor da igreja. A igreja não é a fundação material da igreja. A igreja é estabelecida em Cristo, por Cristo e na sua palavra. Porque toda igreja que não estiver fundamentada, não estiver alicerçada nessa palavra, ela não é de Cristo. O diabo veio aí para imitar as coisas de Cristo. Ele veio aí para enganar aquelas pessoas que realmente... e o interessante é que as pessoas que são enganadas é aquelas pessoas que não amam a Deus. Elas estão ali na igreja porque têm medo do inferno, elas estão ali na igreja porque têm medo de sair dali e o diabo pegar ela na esquina. Tem muitas pessoas que estão na igreja porque tem medo de voltar para o vício, para a prostituição, para o adultério. Tem muitas pessoas que estão na igreja porque tem medo de voltar a levar aquela vida pregressa que tinha antes. Mas não é a igreja que te segura, não é a placa do ministério que te segura, não é o pastor que te segura. O que te segura é o Espírito Santo de Deus. Você estar cheio do Espírito de Deus, repleto do Espírito de Deus, é isso que vai estar te segurando. Agora, vamos ler uma palavra para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ler o que o apóstolo do amor, o chamado apóstolo do amor, o apóstolo João, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele vem a nos dizer. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus instrui o apóstolo João a falar sobre a doutrina de ensinamento do Senhor. O que é doutrina, irmãos? Doutrina é um conjunto de normas e leis que, como é que eu vou dizer para os irmãos, que um certo número de pessoas assume como se fosse um espelho para seguir. Então doutrina, ensinamento, doutrina é tudo aquilo que vai te dizer, ó, eu posso isso, eu não posso aquilo. A doutrina ou o ensinamento é o que vai te dizer, segue nessa direção. Segue nessa direção, nessa já está errado. Vamos ler o que o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele fala. Porque naquele tempo o Espírito Santo de Deus já estava precavendo que haveria falsos ensinadores. E como nós devemos tratar esses falsos ensinadores, esses falsos mestres? Porque, irmãos, estamos vivendo num tempo que é igreja falando mal de igreja, sabe? E o interessante é que essas pessoas que estão lutando entre si por causa do número de membros e poder, se você for analisar a vida deles pela palavra, eles estão totalmente fora. Eu não estou combatendo, eu não estou não estou julgando, não estou nada, estou apenas comentando
Tem um pregador aí chamado Paulo Júnior, que, nossa, para ele, olha, ele abre a boca, ele não prega mais o evangelho, irmão. Ele não prega, não vê ele pregar mais o evangelho. Vê ele agora descarregar. Vê ele agora é só apontar o dedo para tudo que é lado e tirar para tudo que é lado. Pregadores falsos como Silas Malafaia, pregadores falsos como Marcos Feliciano, pregadores falsos como Edir Macedo, R.R. Soares, pregadores falsos como os pregadores que estão na Mundial do Poder de Deus, pregadores falsos dos assembleianos. São tudo pregadores falsos, tão longe da doutrina do Senhor, tão longe da realidade da doutrina do Senhor. Mas é que parece que assim, ó, o povo está cego. Aí aparece um pregador batendo e falando do adultério, falando do mundanismo, e falando disso, daquilo outro, e aí tu vai examinar a vida deles, a família deles, eles estão tudo metidos nisso, irmãos. Eles estão todos envolvidos nisso. Sabe, a artimanha de Satanás nesses últimos dias é levantar pregadores e igrejas para, entre aspas, combaterem o pecado, simplesmente para traírem, ó, eu sou da igreja do Paulo Júnior, porque aquele homem prega, ele condena mesmo o pecado. Aí tu vai ver a doutrina que está dentro da igreja dele, é uma doutrina absurda, é antibíblica. É antibíblica. Aí tu vê uma doutrina que está na igreja do Malafaia, que saiu da Assembleia de Deus dizendo que ia fazer melhor. É uma doutrina antibíblica. Aí tu pega uma igreja como a Deus é Amor, 80% antibíblica. 80% da igreja da doutrina da Deus é Amor é uma doutrina fora do contexto bíblico. O homem arrumou um pretexto para aprisionar pessoas que muitas delas não são cultas, muitas delas nem leem a palavra. Vivem de revelação. Vivem de revelação. E agora estão tudo aí. O dito missionário morreu. E estão tudo aí um lado para o outro. Quantos homens saíram da Deus é Amor e colocaram ministérios para dizer que iam fazer melhor que a Deus é Amor e estão fazendo pior, irmãos. Pior que Deus é Amor. Quantos saíram da Assembleia de Deus dizendo que iam fazer melhor que a Assembleia de Deus e estão fazendo pior? Mas o que a Bíblia diz? O que o Espírito Santo fala desses falsos ensinadores e como você deve tratá-lo, irmão? Porque eu vou dizer uma coisa, ser cristão de verdade nos dias de hoje não é para qualquer um, não é para fracote, não. Olha, é que nem aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, andar na virtude do Espírito Santo, andar pela palavra, tem que ser macho. Não pode ser esses cacos aí, não. É fácil pregar Jesus andando, vestindo os melhores ternos importados, igrejas monumentais. Parecem assim, ó. Essas igrejas são tão bonitas, irmãos, que nem aquele sepulcro do cemitério lá. É tão bonito tu olhar por fora, mas dentro está cheio de gente morta, gente sem vida, gente seguidora do homem. Você que segue o homem, você que segue o pastor, já era. Ah, mas o meu pastor, ele fala assim, eu vou ter que fazer. E quantos imbecil da fé dizem, não, o chefe, eles estão se tratando de ele como chefe. O pastor agora é o chefe. Quantos pastores que batem no peito, não, aqui quem manda sou eu, a igreja é minha. Olha só esse usurpador, esse ladrão, esse afamador daquilo que é de Cristo. A igreja não é tua, a igreja é de Cristo. Vamos ler para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ler o que está escrito no... Desculpa aí. O que está escrito no versículo 7 da segunda epístola de João. Que diz aqui, assim, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Eles têm saído pelo mundo afora. Saíram da onde? Saíram de Jerusalém. Saíram da igreja de Jesus Cristo. Eles estavam na igreja de Jesus Cristo e saíram. Eles saíram, só que eles saíram pelo mundo todo. Esse joio está se manifestando no mundo todo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador, o anticristo.
Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço para receberes o completo galardão. Aqui o Espírito Santo diz, olha, vocês tomem cuidado. Tomem cuidado para quê? Vamos ver por quê? Vamos ver o que diz aqui. Para aquilo que temos realizado com esforço para receberes o completo galardão. Foi com esforço, irmãos. Aqui o Espírito Santo de Deus está dizendo que aquilo que vocês receberam foi com esforço, mas eu diria uma coisa muito mais severa ainda. O que vocês receberam com sangue, com a vida desses irmãos pregadores que pregaram a verdade. E hoje vocês não estão valorizando os irmãos. Hoje vocês não estão nem aí pelo que Pedro... Vocês falam de Pedro, mas vocês não vivem como Pedro viveu. Vocês falam do apóstolo Paulo, mas vocês não aceitam as palavras que vieram da boca do apóstolo Paulo, dirigida pelo Espírito Santo. A palavra Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, são os nomes mais expressados no mundo, irmãos. São os nomes mais falados no mundo. Mas o que acontece, irmãos? Falam de Paulo porque convém, para enganar as pessoas, para enganar os irmãos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Eu quero que você medite bem nessa palavra. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Eu vou ler de novo essa palavra para você entender. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. A tua igreja só tem a metade da doutrina de Cristo? O resto é tudo tirado do Velho Testamento? Vocês não têm Deus. Vocês não têm Deus, irmãos. Você que está ultrapassando, está acrescentando a doutrina de Cristo, está acrescentando o ensinamento de Cristo para manter pessoas mais presas dentro da tua igreja, para se tornar melhor, você não tem Deus. Você que não aceita toda a doutrina de Cristo, você não tem Deus, você é um endemoniado, você é um perturbado. Vai te converter, filho do diabo. Você que despreza a doutrina de Cristo por achar ela muito forte, porque a doutrina de Cristo não é para os nossos dias, ela era só para o passado, para a igreja de Coríntios, para a igreja de Éfeso. Você é um perturbado, é um endemoniado, mas continua se sujando, seu sujo. Continua se sujando, porque assim, a Bíblia fala sobre vocês também, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, mas aquele que é sujo, ele se suje mais ainda. Vou ler de novo, irmãos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto o filho como o pai. Você permanece nessa doutrina? Então você tem tanto o filho como o pai. Agora, você não aceita a parte dessa doutrina? Você não tem Deus. Você não tem ninguém. Você tem um espírito do engano, o espírito do anticristo, o espírito do falso profeta. Você tem demônio. Você tem demônio. Poderia dizer muitas outras coisas aqui. Mas que Deus abençoe, irmãos. Não ultrapassa. Está numa igreja que ultrapassa a doutrina de Cristo, sai dela. Está numa igreja que não aceita a doutrina de Cristo, sai dela, porque você vai ser contaminado. Quem anda com o demônio é, irmãos. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.